O Flamengo tinha na noite de ontem a possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2025 se vencesse o Atlético Mineiro e se o Palmeiras perdesse do Grêmio. O time do Abel Ferreira perdeu o jogo lá no Sul, 3-2, mas o Flamengo acabou não conseguindo a vitória, esbarrou na falta de sorte, esbarrou na trave, esbarrou na grande atuação do Everson, esbarrou na retranca do Atlético Mineiro, especialmente no segundo tempo, e acabou conseguindo um empate suado só no finalzinho com um gol dele, Bruno Henrique, viciado em decidir partidas pelo Clube de Regatas do Flamengo. Mais uma vez ele apareceu ali na hora da decisão. Vamos falar nesse vídeo de hoje, obviamente, sobre tudo que aconteceu taticamente nessa partida. Eu vou começar então primeiro com os campinhos. Vamos para as escalações. Quais foram os jogadores escolhidos pelo técnico Felipe Luiz e também pelo técnico Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro. O Flamengo foi a campo com Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e Everton Araújo, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Wallace Ian. Eu já vou explicar para vocês qual foi a ideia do Felipe Luiz ao escalar o Wallace Ian, o que ele pretendia taticamente com a escalação desse jogador. Vamos então agora para a escalação do Atlético Mineiro, que foi a campo com Everson, 3 zagueiros, Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso, 2 alas, Natanael e Arana, 2 volantes, Alan Franco e Alexander, Bernard e Dudu por trás do Hulk, que era o homem mais avançado. Vamos começar então agora a nossa análise em vídeo com as imagens para a gente explorar todos os detalhes táticos dessa grande partida de ontem lá na NMRV. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Muito importante que você deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Se puder também ajudar compartilhando esse vídeo, comentando e hypando, a gente agradece demais. Quando você faz tudo isso, você ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá? Bom, lembra que eu tinha falado para vocês que o Atlético Mineiro marcava um 5-2-3, que ficava bem esvaziado ali no meio-campo, que ficava vulnerável. O técnico Sampaoli se colocou numa posição de inferioridade, acho até que muito inteligentemente, tá? Sabe que o momento técnico, tático, físico, até mental do Flamengo é melhor e aí estruturou esse 5-4-1 aqui, bem mais conservador, em que você consegue defender tanto o corredor central quanto os lados do campo. É um esquema, é uma estrutura defensiva que você realmente deixa o seu adversário em dificuldade. Nesse primeiro momento aqui, nesse início de jogo, o Atlético tinha aqui um 5-4-1 em bloco médio, né? Então, eventualmente poderia oferecer espaço às costas da defesa e também tinha espaço aqui no entrelinhas que o Flamengo não conseguiu aproveitar muito bem, também porque o Atlético conseguia fechar as linhas de passe, mas também porque o Flamengo não conseguiu enxergar muito bem esse espaço ali durante essa fase inicial do jogo, tá? Bom, a gente tinha aqui então o Hulk mais avançado, o 5-4-1, e o Flamengo muitas vezes obrigado, né, a jogar pelo lado do campo, tá? O Flamengo conseguia avançar aqui o seu bloco de marcação, obrigando o Atlético Mineiro a jogar bola longa. Não que o Atlético Mineiro ficasse desconfortável com isso. É um tipo de jogo que o Atlético gosta de fazer. O Everson é muito bom nessa bola longa e é claro que essa bola longa vai sempre direcionar no Hulk, aqui ele errando aqui essa casquinha, não conseguindo acionar o Dudu, o Flamengo conseguindo ficar com a primeira bola, o Flamengo nesse início de jogo conseguindo vencer muitas primeiras e segundas bolas, tirando o volume do Atlético Mineiro, tá? O Flamengo eventualmente não resistia à tentação de jogar longo. O Flamengo, o único pecado do time nesse início de jogo aqui foi não resistir em alguns momentos a jogar longo. Por quê? Porque a tática do Atlético Mineiro é exatamente essa aqui. Sobe aqui as peças, fecha aqui os passes do goleiro desses jogadores de defesa e força a bola longa. E o Flamengo mordeu a isca em alguns momentos nesse início de jogo, fazendo o que o Atlético queria que o Flamengo fizesse. Então o Rossi vai jogar longo aqui, e o Flamengo não tinha um jogador aqui para casquinha, não tinha um jogador para poder brigar por essa primeira, por essa segunda bola, porque não tinha realmente uma escalação que propiciasse esse tipo de jogo. Então não fazia sentido esticar essa bola no Wallace Ian, no Lino, não fazia sentido nenhum, tá? Aqui de novo o entrelinhas aparecendo, ó, de novo ali o 5-4-1, o Luiz Araújo tinha aqui esse espaço, mas o Flamengo não conseguia fazer essa bola chegar aqui, muito, volto a dizer, por mérito do Atlético Mineiro, mas também por demérito do Flamengo. Aqui, por exemplo, o Pulgar tá fechando essa linha de passe para o Léo Pereira, tá? Então o Flamengo não conseguiu explorar esse espaço aqui entre as duas linhas de marcação do Atlético Mineiro nesse momento inicial aqui de jogo. E algo que também que me chamou a atenção foi um pouco de descoordenação de um movimento que eu até falei para vocês no pré-jogo, que era esse movimento de um jogador baixar em apoio enquanto o outro vai romper, fazer aquele facão. Então o Flamengo não conseguiu coordenar esse movimento simultâneo de um jogador baixar para outro romper.
O Carrascal, especialmente, não estava entendendo esse momento de baixar, de vir atrair essa linha de marcação, esse opositor direto dele aqui para andar para frente, e aí faltou um pouco mais de espaço nas costas da última linha do Atlético Mineiro por conta desse movimento que o Carrascal não fazia. Então você vai ver aqui o Carrascal quase que rompendo junto com o Ian, quase que fazendo o mesmo movimento do Wallace e Ian aqui. O Wallace vai buscar aqui a profundidade, o Ayrton Lucas vai tentar essa bola, só que vai ficar um pouquinho comprido. Então o Flamengo tentava explorar esse espaço nas costas da última linha do Atlético, mas não da forma mais adequada, tá? O Flamengo mais uma vez vai forçar aqui, ó, o bloco alto, vai forçar aqui uma pressão. O Flamengo tinha uma pressão alta bem forte aqui, obrigava o Atlético Mineiro a tentar sair jogando e errava, só que aí esbarrava em algumas dificuldades técnicas de alguns jogadores que estavam numa noite bastante infeliz. Pulgar, o Wallace Ian se movimentou bastante, ele estava em campo por conta dessa movimentação, de baixar em apoio, de entender as movimentações, de gerar espaço para ele mesmo e também para os companheiros, mas tecnicamente o Ian esteve numa noite bastante infeliz, assim como esteve também o Pulgar, o Ayrton Lucas, alguns jogadores que eram importantes na construção do Flamengo, mas não estavam bem tecnicamente. Tem também a questão do gramado sintético que atrapalha bastante, então o Flamengo perdendo um pouquinho de volume porque errava alguns passes bobos, especialmente com esses jogadores, tá? Então aqui a gente vai ver mais uma jogada do Flamengo. Você tá vendo aqui o Wallace em destaque e ele vai fazer um movimento muito interessante aqui de buscar esse espaço entre linhas. Ele foi o único que conseguiu entender melhor esse espaço, então ele vem aqui receber esse passe. O Léo Pereira consegue conectar esse passe aqui no Wallace Ian. Ele acha que o Carrascal consegue uma situação de finalização, mas acaba errando essa finalização. Aqui o Flamengo não vai conseguir cobrir a bola. O Flamengo que conseguiu a maior parte do tempo, nesse primeiro tempo especialmente, cobrir a bola, deixar o adversário em dificuldade. Aqui um momento de bola descoberta e o Atlético Mineiro tentando fazer o seu jogo de bola longa, de bola na profundidade, tá? Aqui o Atlético tentando fazer aqui um 2 contra 1 em cima do Ayrton Lucas. Essa bola vai entrar aqui pro Natanael, que era o ala direito, né? Mas o Ayrton vai conseguir correr para trás, vai conseguir abafar aqui. O jogo do Atlético Mineiro era esse. Jogo de bola longa no Hulk, jogo de bola longa na profundidade nos alas ou então no ponta, tá? Então aqui Flamengo mais uma vez construindo, e aqui o Flamengo vai ceder de novo a tentação de jogar longo, de acelerar, de não trabalhar a posse com calma. O Léo Pereira tem a possibilidade aqui de fazer um passe para trás, de trabalhar essa bola aqui com o Rossi, ele vai optar por uma bola longa. O Flamengo nesse momento aqui, mais ou menos 15 minutos do primeiro tempo, forçando algumas bolas também, e aí não conseguindo manter a posse de bola, perdendo o volume de jogo, tá? Entregando a posse para o Atlético Mineiro. Olha só, essa jogada aqui, o Flamengo consegue interceptar, consegue roubar a bola, e aí o Royal cede a tentação de fazer uma bola longa e o Flamengo de novo não consegue manter a posse, entrega a posse para o Atlético Mineiro. Aqui a gente vai ver um ataque do Flamengo com Ayrton Lucas e aí o Carrascal e o Lino, os dois fazendo simultaneamente esse movimento de invadir a área, não tem movimento de apoio, mais ruptura. O Ayrton Lucas não consegue conectar nem no Lino, nem no Carrascal. O cruzamento é interceptado aqui, o Flamengo cede um contra-ataque perigoso para o Atlético Mineiro, consegue avançar aqui, consegue achar essa bola aqui no Hulk. E o que me chamou a atenção nessa jogada aqui foi o seguinte, ó, o Royal está aqui apenas cuidando do Dudu. O Dudu é o opositor direto dele. Ele não tem mais ninguém para cuidar. Não tem nenhum tipo de divisão de referência aqui. E o Royal, mesmo assim, consegue a façanha de deixar o Dudu cabecear essa bola. Realmente, o Royal mostrando bastante dificuldade nesse aspecto defensivo aqui. Aqui o Flamengo conseguiu uma posse um pouquinho mais longa. Eu não vou mostrar essa posse para vocês, porque a transmissão lá da TV estava mostrando mais uma vez, como sempre, né, a tela dividida lá com o Ronaldo, ou com aquele papagaio lá, enfim. Aquelas 1000 propagandas em que eles dividem a tela e você não consegue ver o jogo direito. Então, mostrando aqui, a partir do momento que a tela está inteira, o Flamengo conseguiu inverter uma jogada para o Royal. A bola vai chegar aqui para ele vai conseguir trabalhar essa bola aqui com o Luiz Araújo, tá? O Flamengo conseguindo trabalhar a bola com um pouquinho mais de calma e esse contexto do cruzamento do lado oposto aparecendo, tá? Ali por volta dos 18, 20 minutos do primeiro tempo, o Natanael tendo dificuldade de marcar ali o Samuel Lino. Não é só o Ayrton Lucas, não é só o Royal que tem dificuldade com isso não, tá? Tem bastante laterais aí pelo Brasil e pelo mundo com dificuldade de defender essa bola. O Luiz Araújo vai conseguir conectar esse cruzamento aqui no Lino, mas a trave vai salvar o Atlético Mineiro, o Flamengo, como eu já falei no início do vídeo, esbarrando também muito na falta de sorte. Na sequência, escanteio para o Flamengo, bola no Lino, ele vai cabecear e o Everson vai fazer uma grande defesa, tá? Como eu já tinha falado para vocês, o bloco alto do Flamengo estava muito eficiente e o Atlético Mineiro aqui desistindo de tentar sair jogando, já batendo tiro de meta longo, e aqui o Flamengo começou a perder um pouquinho de segunda bola e começou a perder volume de jogo, tá? Então nesse momento aqui, o Flamengo tendo um pouquinho de dificuldade de ser mais dominante, porque começou a perder a segunda bola, o Atlético Mineiro conseguia avançar, ter um pouquinho de posse, ter um pouquinho mais de domínio territorial a partir das segundas bolas vencidas. Então a gente já viu uma ali, agora a gente vai ver outra, o Flamengo subindo aqui o bloco de marcação,
o Everson fazendo a bola longa e o Atlético ficando com a segunda bola. Então, nesse momento aqui, o Flamengo tendo dificuldade de ser mais dominante, porque perdia a segunda bola. E aí, a gente vai ver aqui o Flamengo mais uma vez conseguindo circular a bola aqui pelo lado direito. O Royal conseguindo achar um passo por dentro. O Ian bem colocado aqui. Só que aí, de fato, ele vai mais uma vez errar o passe. Então, o Ian, instável, irregular, muito jovem, normal da idade dele. Ele, ressalto mais uma vez, bem taticamente, entendendo os espaços, conseguindo se colocar bem, tentando gerar espaço para ele, para os companheiros, mas tecnicamente, realmente, com bastante dificuldade. Tá? O Flamengo, mais uma vez, perdendo a posse, agora pela dificuldade do Ian de manter a posse de bola. Você vai entregando a posse para o seu adversário, ele vai gostando do jogo, ele vai evoluindo no campo de jogo, e aí ele vai conseguindo gerar esse tipo de situação aqui, passe por dentro para o Hulk vai tentar achar essa bola aqui por fora, vai encontrar aqui o Dudu, o Luiz Araújo vai chegar aqui na sobra para ajudar o Emerson Royal, ele vai fazer o passe para trás, e aí o Luiz Araújo vai abordar aqui o Arana, que vai fazer o passe de novo pro Dudu, e agora já não tem mais 1 contra 2, é 1 contra 1, e aí é claro que o Dudu vai ter vantagem qualitativa, vai conseguir vencer esse duelo aqui. O Royal tem se mostrado um lateral defensivamente bastante falho, o próprio Felipe Luiz admitiu na entrevista coletiva que o Royal tem pecado defensivamente, que ele tem que trabalhar essa questão defensiva com o Royal, então o Dudu aqui balançou, deixou o Royal aqui sem pai nem mãe, faz o cruzamento. Enquanto isso, o Bernard invade a área entre o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, consegue aqui atacar esse espaço entre os dois defensores do Flamengo. O cruzamento chega, ele escora e faz o gol. Atualmente, na fase que os dois laterais do Flamengo estão defensivamente, não precisa de muito, não precisa de muita posse de bola, não precisa de muita situação de ataque para você conseguir machucar o Flamengo. Impressionante como é que o nível dos dois laterais de reservas do Flamengo é muito abaixo dos dois titulares. O Atlético Mineiro conseguindo aqui o seu gol, muito por conta da dificuldade defensiva dos dois laterais do Flamengo. Primeiro aqui o 1-1 do Royal, que não consegue bloquear aqui o cruzamento, né? E aí o Ayrton Lucas também com dificuldade de defender ali, deixando o Bernard tomar a frente dele e o Atlético Mineiro fazendo o seu gol. E aí o Flamengo vai tentar botar a bola no chão, vai tentar construir com calma, vai tentar trabalhar a posse, vai parar de ceder à tentação de jogar longo, de acelerar, vai conseguir fazer o seu jogo de ataque posicional, de posse pausada, de construção pausada, e já vai logo na sequência do gol conseguir essa situação aqui. O Luiz Araújo com o Carrascal, passa para trás, tá? E aí vai mais uma vez aquele contexto que a gente sabe que era um contexto favorável para o Flamengo nessa partida, de cruzamento do lado oposto. Agora, quem vai chegar ali é o Ayrton Lucas, né? De novo nas costas do Natanael. O Flamengo conseguindo gerar vantagem através dessa situação aqui. Só que aqui o Ayrton vai jogar essa bola para fora. Um pouquinho de falta de sorte também. Aqui não foi falta de sorte, não. Aqui foi o Everson que fez mais uma grande defesa. Estava numa noite inspirada. Aliás, o Everson, quando enfrenta o Flamengo, né? Normalmente está muito inspirado, impressionante, né? O Everson é um goleiraço. Aqui na sequência do lance do Lino da defesa do Everson, cruzamento do Luiz Araújo e o Léo Pereira perdeu esse gol aqui, foi atrapalhado pelo Pulgar, né? O Pulgar também não conseguiu acertar a bola, o Léo Pereira imaginou ali que o Pulgar ia conseguir botar o pé nessa bola e aí atrapalhado pelo companheiro acabou também não conseguindo fazer esse gol aqui, jogando essa bola por cima, o Flamengo perdendo uma grande chance. E aquele 5-4-1 que eu tinha falado para vocês, ele continuava aqui. Só que ele ainda era um bloco médio, bloco baixo, mesmo depois do gol, mas ainda não era um bloco mega, ultra, super baixo como a gente viu no segundo tempo. Existe uma diferença, gente, de bloco baixo para bloco ultra, super, mega baixo, que foi o que a gente viu no segundo tempo. Então, nesse contexto aqui de bloco ainda baixo e não mega, ultra, super baixo, o Flamengo teve a sua última chance de tentar atacar no entrelinhas. A gente vai ver aqui, a bola do Danilo pro Royal, ele acha que o Ian, aliás, perdão, Ian não, o Carrascal vai achar o Luiz vai devolvendo o Carrascal, agora sim, né, o Flamengo tem o contexto de passe aqui pro Ian, olha o espaço que o Flamengo ainda conseguiu criar aqui nesse contexto de bloco médio, bloco baixo, tá, e aí o Ian vai receber essa bola, vai tentar a finalização, e a bola vai passar pertinho do gol, tá. Estamos já agora no segundo tempo, iniciozinho do segundo tempo, e aqui o recado do Atlético Mineiro nesse início era o seguinte: eu vou fechar o corredor central, eu vou fazer uma zona de guerra e você não vai entrar por aqui, você vai ter que jogar por fora. O Flamengo era obrigado a jogar por fora, só que aí esbarrava um pouquinho na sua limitação técnica, na dificuldade do seu lateral esquerdo, especialmente do Ayrton Lucas, de conseguir vencer jogadas, vencer duelos, de ser um pouquinho mais eficiente. Olha ele aqui recebendo a bola e perdendo aqui esse duelo contra o Natanael, se eu não estou enganado, tá? Aqui o Flamengo tentando construir mais uma vez e conseguindo uma posse longa. Olha só como é que a chave do jogo era a posse longa. O Flamengo tinha que ter paciência e trabalhar esse jogo de construção pausada. Olha só que posse longa do Flamengo, ó. Posse
construída de um lado para o outro, trabalha o jogo, traz aqui e chega aqui para o Pulgar, Carrascal acionando o Ayrton Lucas, e aqui sim, ele no contexto mais favorável para ele, né, dele atacar esse espaço, ele conduzir em força, e aí ele vai tentar levar essa bola aqui para o fundo, mas o Saravia vai conseguir bloquear aqui o cruzamento. Então, o segredo estava em posse longa, só que aí, gente, logo depois dessa jogada aqui, o Atlético realmente decidiu que o contexto seria esse aqui, de bloco mega, ultra, super baixo, tá? Isso aqui não é um bloco baixo, isso aqui é uma linha de 6. E aí realmente fica difícil de entrar, a gente vai ver aqui o Léo ainda conduzindo essa bola, tá? Achando um passe aqui pro Ayrton, que vai achar o Lino e que vai cruzar lá do lado oposto. O Flamengo já tinha em campo o BH, né, que entrou muito também para poder potencializar esse cruzamento do lado oposto. Não tinha sentido manter o Wallace em campo nesse contexto em que a principal jogada do Flamengo seria o cruzamento do lado oposto. Então fazia total sentido ter aqui o BH, o cruzamento do Lino para o BH, e ele já incomodando aqui o Everson conseguindo mais uma vez uma importante intervenção, conseguindo dar um tapinha aqui na bola. Arrascaeta e Jorginho entraram em campo e qualificaram, obviamente, a posse de bola do Flamengo, especialmente o Jorginho, né, que é muito lúcido, que faz a bola circular com muita lucidez. Então, realmente, ele ajudou aqui na qualidade da posse da bola. A gente está vendo aqui o Hulk e o Natanael saindo e entrando no Atlético Mineiro. O Roman e o Rony, o Natanael sofrendo bastante defensivamente e o Sampaoli tentando melhorar a sua defesa com o Roman e o Rony entrando, obviamente, para potencializar o contra-ataque do Atlético Mineiro, tá? E aí, gente, virou esse contexto aqui de ataque contra a defesa e não restava muito para o Flamengo a não ser tentar o cruzamento do lado oposto. Os dois zagueiros eram os homens livres, especialmente o Léo Pereira, nesse setor que eu estou destacando aqui para vocês. Ele vai tentar aqui o cruzamento, tá? E aí vai tentar achar aqui o Royal. Acho até que o Felipe deveria ter orientado mais o Royal para entrar na área. Achei que o Royal entrou pouco. O Royal ajuda nesse contexto aqui. Olha só, o Léo Pereira conectando o cruzamento aqui no Royal. Flamengo disputando aqui uma segunda bola. O Pulgar conseguindo o cruzamento aqui agora para o Lino bem colocado aqui no lado oposto. O Pulgar vai conseguir conectar e o Everson vai fazer mais um milagre, né? O Everson estava numa noite realmente muito inspirada. A gente vai ver alguns lances desse aqui, né? Desse contexto do Léo, tendo liberdade para cruzar, tá? Aqui ele vai tentar primeiro achar o Samuel Lino. A bola vai chegar aqui pro Ayrton, dessa vez quem vai cruzar vai ser o Ayrton. A gente está vendo nesse momento aqui o Flamengo não conseguindo ocupar muito bem a área, não conseguindo pesar muito bem a área. O Flamengo é um time, gente, que não tem muita dinâmica para cruzamento. O Flamengo, na minha humilde visão, é um time que não está muito bem coordenado e muito bem preparado para enfrentar esse contexto de bloco super, mega, ultra baixo. Uma coisa é você enfrentar bloco baixo, outra coisa é você enfrentar esse contexto aí. Olha só quantos jogadores do Atlético Mineiro na área. O Flamengo, na minha visão, ainda não tem muito bem coordenado e muito bem trabalhado. Isso é algo que eu acho que o Felipe tem que tentar pensar para o ano que vem, em gerar dinâmicas de cruzamento para esse contexto aqui em que o adversário está com um bloco muito, muito baixo. Acho que o Flamengo ainda tem que melhorar em dinâmica de cruzamento. Então a gente está vendo aqui o Flamengo não conseguindo ocupar a área, não conseguindo pesar a área, e aí o cruzamento vai sair, tá? E a zaga do Atlético vai conseguir afastar, tá? Flamengo, a gente vai ver daqui a pouquinho, o Flamengo conseguindo ocupar a área em alguns outros momentos, e aí vai conseguir machucar o Atlético Mineiro justamente porque está ocupando a área melhor. De novo o contexto do Léo Pereira com a bola, de novo o contexto de cruzamento do lado oposto, aqui o Léo não conseguindo acertar o gesto técnico, jogando essa bola aqui muito longe, o BH estava pronto para receber o cruzamento, mas o Léo errando o gesto, e aqui o Cebolinha entrando no lugar do Lino. O Everton Cebolinha entra para tentar alargar o campo, para tentar potencializar esse jogo de cruzamento, acaba não conseguindo contribuir muito, tá? Ele acabou não conseguindo contribuir bastante aqui. A gente já está vendo também aqui a mudança do Atlético Mineiro, saindo do Dudu e entrando o Caio Paulista, o cara mais alto para defender cruzamento e com mais força também para tentar potencializar o contra-ataque. A gente está vendo agora a entrada aí do Plata também, que poderia ajudar tanto em cruzamento quanto também em cabeceio. A gente sabe que ele conseguiu uma cabeçada na trave lá na reta final, então fazia sentido sim ter o Plata no jogo, né? E aí, mais uma vez, o contexto dos zagueiros do Flamengo com liberdade para cruzar. O Danilo vai fazer aqui o cruzamento e vai conseguir conectar o Arrasca. E essa aqui é uma dinâmica que eu sinto muita falta no Flamengo. O Flamengo, quando eu digo que precisa maturar e coordenar melhor e ser mais eficiente em dinâmica de cruzamento do lado oposto, é por conta disso aqui. Essa é uma dinâmica que funciona muito quando você tem um contexto de adversário com um bloco muito, muito, muito baixo. Você faz o cruzamento, o seu atacante escora essa bola para trás para quem está chegando de frente. O Flamengo, na minha visão, tem isso aqui pouco coordenado, pouco trabalhado. Aqui o Arrasca conseguindo escorar essa bola aqui para o Cebola, só que aqui a defesa do Atlético conseguiu afastar. A gente tem aqui agora o cruzamento do Léo Pereira e agora o Flamengo sim conseguindo ocupar bem a área. Olha só, agora sim, você tem um 4 contra 5, 5 contra 5 ali na área, o Flamengo conseguindo ocupar bem a área, e quando você ocupa melhor a área, a chance de você machucar o seu adversário nesse cruzamento é maior. E aí
o Plata vai cabecear e mais uma vez a trave vai entrar em ação e vai atrapalhar o Flamengo, tá? E aí vocês estão vendo escrito aí na tela, cadê o BH? Sim, gente, você não tá vendo o BH nessa tela aí porque ele tá escondidinho, como se fosse ali um leão, como se fosse um felino ali pronto para atacar a presa. Ele tá ali escondidinho, fingindo de morto, ninguém tá vendo, ele tá ali fora desse quadro e ele vai de repente aparecer. Vamos olhar aqui a bola que o Cebolinha vai fazer aqui pro Danilo, o Danilo vai cruzar e aí agora o BH vai aparecer, de repente vai surgir à frente aqui do seu opositor e vai fazer esse cabeceio espetacular, num gesto técnico impressionante. Olha só o gesto técnico do cabeceio do BH, que coisa linda. Não é o Cristiano Ronaldo, é o BH, esse craque histórico, essa lenda do Flamengo, que sempre aparece na hora de decidir. Pois é, ele apareceu de novo, o Flamengo lutou bastante, teve resiliência, lutou até o fim, conquistou o empate, que fez a equipe botar uma mão na taça. O Flamengo agora tem 75 pontos contra 70 do Palmeiras. Só que o Cruzeiro joga no final de semana, no sábado, logo depois da final da Libertadores. Cruzeiro e Ceará, Ceará e Cruzeiro lá no Castelão, às 8h30 da noite. Se o Cruzeiro vencer essa partida, o Cruzeiro passa o Palmeiras e vai 71 pontos. Então, se o Cruzeiro conseguir essa vitória, o Flamengo depende de vencer o Ceará na quarta-feira que vem no Maracanã. É claro que não é uma missão das mais impossíveis, né? O Flamengo em casa contra um time que está lá atrás na tabela, precisando somente de uma vitória. Mas não dá pra gente já achar que acabou. O Flamengo tá sim muito perto, uma mão e meia na taça, depende apenas de uma vitória em casa contra o Ceará. Então, vamos agora virar a chavinha do Brasileirão para a Libertadores, pensar no grande jogo lá em Lima contra o Palmeiras, que vem numa fase muito ruim, mas não tá morto não, tá? O torcedor rubro-negro não pode cair nessa armadilha de achar que porque o Palmeiras tá ali 4, 5 jogos sem vencer, que tá completamente morto. Então o Flamengo tá sim muito perto desse título brasileiro 2025, mas agora a gente volta o nosso olhar para Lima, para sábado, para a grande final da Libertadores 2025. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. E eu fui. Saudações.